Você já teve a sensação de estar sempre terminando da mesma forma, mesmo com pessoas diferentes? Como se existisse um roteiro invisível, uma sequência de gestos, frustrações e silêncios que se repete, mesmo quando o cenário muda. Você tenta, se doa, espera, aguenta, até que, de novo, o fim chega. E você se pergunta: por que isso sempre acontece comigo? Muita gente acredita que separações acontecem por brigas, traições ou pelo famoso desgaste do tempo. Mas a verdade é mais sutil e mais profunda. A maior parte dos términos não é causada por uma explosão, mas sim por uma erosão silenciosa, um acúmulo de frustrações pequenas, negligências emocionais e desconexões que o cérebro foi registrando, mesmo quando o coração ainda insistia em continuar. Segundo o neurocientista Pedro Calabres, nós tomamos decisões com base nas emoções, não apesar delas. Ou seja, quando você decide sair de uma relação, essa decisão não nasce da razão fria e lógica. Ela nasce de um cérebro esgotado, que passou tempo demais tentando manter de pé um vínculo que já não oferecia retorno emocional. O cérebro humano constrói vínculos como se fossem caminhos. Quanto mais esses caminhos são ativados com atenção, afeto e presença, mais fortes eles se tornam. Mas quando há indiferença, ausência, desvalorização, esses mesmos caminhos começam a se apagar. E chega um ponto em que o esforço para permanecer começa a custar mais do que a dor de sair. E isso não acontece só na mente. Antônio Damasio, outro grande nome da neurociência, explica que nossas emoções não são apenas ideias ou sentimentos vagos. Elas são marcadores somados, sinais que o corpo nos dá sobre o que está certo ou errado muito antes da mente racional conseguir entender. O nó no estômago, o peito apertado, o cansaço que parece não ter motivo. Tudo isso é o corpo tentando avisar: algo aqui não está mais funcionando. Pense numa corda. Ela não arrebenta por causa de um único puxão. Ela se rompe pelo desgaste contínuo dos nós não resolvidos, das tensões ignoradas, dos sinais silenciados. O que parece ser um rompimento repentino, na verdade é só o fim de uma história que o cérebro já vinha tentando contar há muito tempo. Neste vídeo, você vai entender por que o cérebro insiste em repetir padrões, por que você atrai, tolera ou escolhe relações que terminam do mesmo jeito. E o mais importante, como reconhecer os sinais invisíveis antes que a dor precise gritar. Não para culpar você, mas para te oferecer algo que talvez tenha faltado nos momentos mais importantes da sua vida. Clareza emocional com base na ciência e dignidade emocional com base na verdade. Às vezes, o fim de uma relação não começa com uma briga, uma traição ou um afastamento declarado. Começa muito antes, quando você ainda estava tentando, ainda acreditando, ainda insistindo. Mas algo dentro de você já começava a se calar. Toda relação exige um tipo de esforço emocional constante. Atenção, empatia, pequenas trocas, demonstrações de presença. O cérebro entende esse processo como uma via de mão dupla. Ele investe quando percebe retorno, mas quando as tentativas não geram resposta, ou quando a resposta é sempre mínima, ausente ou frustrante, algo começa a mudar internamente. A neurociência chama isso de colapso adaptativo. É quando o cérebro, depois de tentar por muito tempo manter o equilíbrio de um vínculo, entende que não vale mais a pena insistir. E o mais curioso, esse entendimento não começa com a razão, começa com o esgotamento emocional. Você começa a sentir um cansaço que não tem nome, uma irritação crescente com pequenos gestos, uma dificuldade em se conectar. Começa a preferir o silêncio a uma conversa que você já sabe como vai terminar. E isso não é frieza, é o cérebro sinalizando que aquele investimento emocional deixou de fazer sentido. O fim raramente começa com o fim. Ele começa quando a esperança de que ainda existe algo a salvar vai se apagando por dentro.
É como se houvesse um sinal invisível piscando dentro da mente. Estamos insistindo onde não há mais troca. O corpo continua presente, mas o vínculo emocional já está em processo de desligamento. Você pode ainda estar fazendo as mesmas coisas, falando as mesmas palavras, repetindo os mesmos gestos, mas por dentro, o cérebro já está desconectando as sinapses da esperança. Já não projeta mais um futuro ali. Já não se motiva, já não se protege, e é nesse momento que muitos começam a sentir culpa por não sentir mais nada, quando, na verdade, o que está acontecendo é apenas um esgotamento legítimo de um sistema que tentou demais, por tempo demais. Você não desiste porque não ama. Você desiste porque se amar começou a doer menos do que continuar insistindo. Em um começo de relação, tudo parece vibrante. Há expectativa, surpresa, atenção mútua. O cérebro responde a isso com entusiasmo. Libera dopamina, o neurotransmissor da recompensa, da motivação e da busca. É isso que faz você sentir aquela empolgação ao receber uma mensagem, aquele frio na barriga ao ouvir a voz do outro, aquela vontade genuína de se doar. Mas o cérebro é um sistema exigente. Para continuar liberando dopamina, ele precisa de novidade emocional, reforço afetivo e reciprocidade simbólica. Ou seja, ele precisa sentir que está sendo alimentado, não só com palavras, mas com gestos, cuidado, presença e pequenas surpresas que sustentam o vínculo. Quando isso deixa de acontecer, algo começa a mudar silenciosamente. A relação entra em modo de repetição emocional, onde tudo é previsível, automático, quase robótico. E nesse cenário, a dopamina cai, drasticamente. O cérebro, que antes associava aquele vínculo à recompensa, passa a associá-lo ao tédio, à cobrança ou à frustração. E aí, você começa a sentir o que muitas mulheres relatam, sem saber nomear. Está tudo morno. Não tenho mais vontade. Parece que a gente vive no piloto automático. Mas isso não é falta de amor. É falta de estímulo neuroafetivo. A química cerebral que sustentava a motivação começou a falhar, porque a relação parou de alimentar o sistema emocional. E quando o cérebro não encontra mais prazer, ele busca outra coisa: proteção contra o estresse. A convivência, antes desejada, passa a ser evitada. Os encontros viram obrigações, o toque vira peso, o silêncio vira muro. É por isso que, muitas vezes, o outro ainda está ali, mas o vínculo já se desfez por dentro. Não porque você quis, mas porque o cérebro parou de encontrar sentido emocional naquela relação. Dá para comparar com uma planta que deixou de receber luz e água. Ela não morre de repente. Ela vai murchando aos poucos, até que um dia você olha e já não sente mais vida ali. A paixão não desapareceu porque você fez algo errado. Ela desapareceu porque o circuito cerebral da recompensa foi desligado. E no lugar da empolgação entrou a exaustão emocional. Você não está confusa. Está apenas percebendo, antes de conseguir explicar, que o outro já não é mais fonte de prazer, mas de tensão. O cérebro humano foi moldado, ao longo da evolução, para buscar conexões onde haja equilíbrio, não perfeição, mas troca justa. Quando você dá, você espera receber. Quando você se doa, você precisa ser acolhida. E não há nada de egoísta nisso. É um princípio neurológico básico. Toda entrega precisa de retorno para continuar fazendo sentido. O problema é que, quando esse equilíbrio se rompe, o cérebro entra em estado de alerta. Começa a perceber que existe um desequilíbrio de poder emocional. E isso não se trata apenas de quem ama mais ou menos, mas de quem carrega a relação nas costas, quem aguenta mais calado, quem pede menos, mesmo estando com sede de afeto. Você sente que está sempre explicando, justificando, tentando equilibrar o que, no fundo, já está pendendo demais para um lado só. E isso vai corroendo silenciosamente
a sua dignidade emocional. No começo você tenta compensar, se doa mais, cede mais, entende mais. Mas, com o tempo, o cérebro entende. Há uma injustiça afetiva acontecendo. E a injustiça, quando se torna crônica, ativa um dos gatilhos mais profundos de ruptura emocional. É quando você começa a se perguntar: por que só eu me importo com o que a gente sente? Por que ele parece sempre tranquilo enquanto eu estou exausta? Por que me sinto pequena ao lado de alguém que não me enxerga? E mesmo que ainda exista amor, o sentimento de humilhação emocional começa a se infiltrar. Porque amar muito não é o problema. O problema é amar em um espaço onde esse amor não é reconhecido. O cérebro capta isso antes mesmo de você conseguir nomear. Ele percebe que você está diminuindo o seu tamanho interno para caber no mundo emocional do outro. E isso tem um custo alto demais. Você começa a se perder de si. É por isso que tantas separações acontecem não por falta de sentimentos, mas por excesso de desigualdade afetiva. A balança emocional quebra. E o lado que amava mais, finalmente desiste de se ferir tentando sustentar o que o outro não fazia questão de manter. Você não desistiu porque era fraca. Você desistiu porque, em algum momento, seu cérebro entendeu que continuar ali significava continuar desaparecendo. O cérebro não grava tudo o que vivemos, mas ele grava com força aquilo que nos fere. Ele registra críticas repetidas, rejeições veladas, silêncios prolongados, mesmo aqueles momentos que você tentou esquecer ou racionalizar. Porque para o cérebro, memórias emocionais são dados de sobrevivência. Ele precisa lembrar do que machuca para tentar evitar no futuro. É por isso que, mesmo depois de uma conversa resolvida ou de um pedido de desculpas, a sensação de insegurança permanece. Porque o perdão racional não apaga os rastros emocionais. O cérebro perdoa com dificuldade o que teve que suportar em silêncio. Cada vez que você engoliu o choro para evitar mais uma discussão. Cada vez que se calou diante de uma crítica injusta. Cada vez que fingiu que não se importava com o desprezo, o descaso ou a frieza. Tudo isso ficou gravado, mesmo quando você quis seguir em frente. Com o tempo, esse acúmulo vira um peso invisível. O outro pode até não ver, mas o seu sistema emocional está sentindo o impacto gota por gota. E chega uma hora em que o copo transborda. Não é a última falha que rompe o vínculo, é o acúmulo silencioso do que nunca foi verdadeiramente cuidado. E isso gera um fenômeno curioso. A ruptura acontece por algo aparentemente pequeno, sem motivo. Uma fala mal colocada, uma atitude indiferente, uma ausência banal. Mas, na verdade, aquilo foi apenas a gota final em um reservatório emocional que estava no limite. A dor vem com força, mas a decisão já vinha sendo construída. Não no discurso, mas na memória afetiva, porque o cérebro já não se sentia seguro naquele espaço. E o mais devastador é isso. Quando o sistema emocional entende que não há mais segurança possível ali, ele desliga. Não importa se o outro começa a se esforçar depois. O colapso já foi instaurado e você sente que não dá mais para voltar. Não porque você virou uma pessoa fria, mas porque seu cérebro entendeu, por fim, que permanecer seria continuar se ferindo. Existe um momento, silencioso, mas decisivo, em que a pergunta deixa de ser: será que ainda vale a pena tentar? E passa a ser: quanto de mim eu ainda consigo manter aqui dentro? Ao longo de uma relação, especialmente quando há esforço desproporcional, muitas mulheres vão se moldando, reduzem desejos, engolem palavras, suavizam sua essência para não parecerem intensas demais, carentes demais, exigentes demais. E, sem perceber, vão se afastando da própria identidade. No início, isso parece um ajuste natural, mas, com o tempo, o que era adaptação vira autoabandono, e o cérebro percebe. Aos poucos,
ele começa a associar aquele vínculo não apenas à frustração, mas à perda de quem você é. É como usar uma roupa que já não serve mais. Você tenta forçar, costurar, apertar, ajustar. Mas, em algum momento, fica difícil até respirar. E você entende, não é mais sobre o outro. É sobre o que você está perdendo de si mesma para continuar ali. Quando a relação começa a ameaçar a sua integridade emocional, o cérebro aciona um mecanismo profundo de autopreservação psíquica. É ele que ativa o rompimento, não como gesto de frieza, mas como instinto de sobrevivência emocional. Por isso, tantas separações parecem vir de repente, com frases como: "Eu não aguento mais", "Eu me perdi de mim", "Não sei mais quem sou aqui dentro". São expressões de um limite que foi ultrapassado, de um sistema emocional que grita: ou eu me salvo, ou eu desapareço. Você não terminou porque deixou de amar. Terminou porque ficar significava continuar sangrando internamente. É comum ouvir que quem termina desistiu fácil ou não aguentou o tranco. Mas a ciência mostra outra verdade. O cérebro que decide se afastar depois de tanto tentar não é fraco, é neuroplasticamente adaptável. Pedro Calabres afirma que a dor de um término não é sinal de fraqueza. É sinal de que o cérebro está se reorganizando, reprogramando caminhos emocionais, reconstruindo rotas que antes levavam ao outro e agora começam a apontar para si. Já Antônio Damasio explica que o sofrimento, por mais difícil que pareça, tem uma função biológica e adaptativa. Ele recalibra suas prioridades emocionais, faz você voltar o olhar para o que foi esquecido. Você mesma. Separar-se não é falhar. É muitas vezes a única forma de deixar o cérebro reescrever a própria história. Você não é difícil de amar. Talvez só tenha tentado amar dentro de estruturas que nunca souberam falar a sua linguagem emocional. E como um sistema operacional emocional sobrecarregado, seu cérebro precisou de um reinício, não para esquecer o que passou, mas para deixar de travar sempre nos mesmos erros, nos mesmos ciclos, nas mesmas dores. É preciso coragem para ficar. Mas é preciso ainda mais coragem para ir embora de onde você começou a sumir. Você não está sozinha, mas precisa, antes de tudo, voltar a estar ao seu próprio lado.